Amém? Nós queremos, na manhã desse domingo, dia 29 de março do ano de 2020, estar cumprimentando a todos os nossos irmãos com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando que nós estamos aqui para transmitir a nossa última lição do trimestre, né? Quero chamar a atenção aqui dos irmãos da ADEME, Assembleia de Deus Ministério de Boa Esperança, para que esteja acompanhando, participando, né? E deixando aí versos relacionados à nossa lição, né? Tem toda a liberdade de estar participando e compartilhar com os demais irmãos, né? O objetivo é que a palavra ela tenha um raio de alcance abrangente, né? Ela tem um raio de alcance abrangente, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Nós vamos iniciar esse trimestre, iniciar essa aula, né? Eu convido você que pode, faça uma oração comigo, né? Nós não estamos apenas lançando palavras teológicas, né? Nós temos um objetivo em si de glorificar o nome de Jesus Cristo. Amém? Feche seus olhos, vamos iniciar com uma oração que é importante. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te glorificamos porque até aqui nos ajudou o Senhor, bem verdade é. Apesar das situações contrárias, apesar do que nós estamos enfrentando a nível de mundo, a nível de Brasil, Senhor Deus, o Senhor tem nos guardado, Senhor Deus. Pai, por isso, nós glorificamos o seu nome, porque chegamos até o fim, o término desse trimestre, e podemos dizer que somos vitoriosos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Abençoa todos quantos vão participar, ouvir, não somente a classe dos adultos, mas adolescentes, crianças, juvenis, enfim, Senhor Deus, sê conosco. A tua sabedoria que impetra fé aos nossos corações, e dependemos dela. Amém. Amém. Amém? Antes de adentrar propriamente na lição, nós vamos apresentar de uma forma panorâmica, né, aqui, o que foi estudado ao longo desse trimestre, né? Esse trimestre tem por título A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Então, ao longo de 3 meses, nós estudamos importantes lições, né? Nós estudamos aí a antropologia bíblica, ou seja, o estudo do homem, mas observando de forma teológica, né? Ou seja, o estudo sobre o homem observando à luz da Bíblia Sagrada, né? E os temas que nós nos enriquecemos estudando, né? Aí com o auxílio do corpo de obreiros, né? Quero fazer menção aqui, nosso irmão evangelista Ricardo Souza, né? E os demais irmãos que estão na retaguarda, né? Nós nos edificamos e aprendemos temas. Eu vou ser sucinto nos temas que nós estudamos ao longo do trimestre, né? Está aqui, ó, Adão, o primeiro homem, né? Nessa lição nós mostramos e confrontamos a questão da evolução, né? E impetramos aqui, destacamos que nós somos criacionistas, ou seja, nós cremos que foi Deus quem criou o homem, né? Essa é a nossa crença, e mostrou aqui o homem como coroa da criação de Deus, como obra-prima de Deus. Depois, na segunda lição, no trimestre, nós trabalhamos sobre a criação de Eva, a primeira mulher, e também qual era o papel de Eva dentro dessa sociedade chamada casamento, criada por Deus. Nós falamos no número 3 a natureza do ser humano, e a natureza do ser humano, como ele é formado, né? Existe um termo teológico chamado tricotômico, ou seja, somos formados de 3 partes, sendo corpo, alma e espírito, né? E através disso nós entendemos melhor a natureza do ser humano. Na lição de número 5, falamos sobre a unidade da raça humana. Falamos aqui sobre a unidade linguística, falamos sobre a unidade racial
né? Como seres criados, seres humanos são iguais em si, né? Existe uma unidade. E também destacamos a unidade espiritual ou salvadora, ou seja, todos dependem de Jesus Cristo para serem salvos. Na lição de número 6, nós tratamos sobre sexualidade humana, né? Falamos sobre a sexualidade ou sexo à luz da Bíblia Sagrada, né? O que a Bíblia diz, qual é o comportamento que ela rege, dita, fala, né? Em contraponto com aquilo que ela também reprova, né? A Bíblia reprova, a Bíblia é a palavra inerrante, a palavra de Deus. Na lição de número 7, nós falamos sobre, eu costumo dizer, o maior acidente que a raça humana sofreu, ou seja, a queda, né? A queda do homem, que foi de forma resumida ali, mas é muito importante saber disso, né? Que o homem foi feito para viver em plena comunhão com Deus. Deus os colocou no jardim, deu ordenanças da árvore que eles podiam livremente comer e daquela que havia uma restrição. A desobediência entrou, incitada por Satanás, né, pela serpente. O ser humano ali, então, a mulher comendo do fruto, compartilhando com o seu marido, que mesmo não sendo ele o primeiro a ter iniciativa, ele foi o responsável, né, porque ele assumiu uma responsabilidade ao aceitar o fruto dado pela mão da mulher, e ali o pecado entrou no mundo. Mas abrindo parênteses rapidamente, Deus providenciou assim salvação, né? Deus não pega nada em ninguém, ele não é pego despreparado, ele já tinha providenciado salvação para o ser humano. Na sequência, a queda do ser humano, depois o início da civilização humana, depois o primeiro projeto de globalismo, nós falamos de Nimrod, e como citação nós falamos também de homens, né, que tiveram um intento globalista de domínio, mas em contraponto o globalismo que nós estamos falando aqui não é a globalização, mas é a questão de um domínio. Exemplo, Hitler, né? Ele queria uma só definição, uma só raça, né? E em Nimrod ele uniu todos em torno de si, em torno da sua influência, autoridade, malignidade, construiu a Torre de Babel, enfim. Depois nós falamos, só o Evangelho muda a cultura humana, né? Então o mundo, cada país, cada nação, até em famílias de forma individual existe uma cultura definida, cada um tem sua cultura, mas o Evangelho, ele é a referência que muda toda a cultura, né? A cultura do pecado, né? Então pecar é cultural, é natural, mas o Evangelho de Jesus Cristo, ele é contra essa cultura, né? Ele não impõe isso, mas ele mostra que ele é contra a cultura do pecado, do egoísmo, do assassinato, do adultério, enfim, né? Ele é contra esse tipo de comportamento que se tornou natural para algumas pessoas. E o Evangelho de Jesus Cristo, o que é o Evangelho? É a boa notícia, a boa nova, a mensagem de que Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo e um dia vai voltar. E em contato com esse Evangelho, o homem muda, né? Os homens, não desmerecendo o trabalho que é feito pela justiça, o trabalho que é feito pela justiça, o trabalho que é feito pelas autoridades, não desmerecendo que é um trabalho necessário, mas o indivíduo, por exemplo, que ele precisa mudar sua mente, ele muda sua mente por influência do poder do Evangelho, né? Ele se converte a Cristo Jesus. E o que é Cristo? Salvador. E o que ele pode dar ao ser humano? Paz, alegria, domínio próprio, controle, enfim, né? Continuando, falando só o homem do pecado. Aqui nós falamos sobre o anticristo, né? Existe um projeto
provável, né, dessa pessoa que é o anticristo, que virá na grande tribulação. É só abrindo parênteses, tudo que nós estamos vivendo nos dias de hoje, não só em questão de pandemia, mas de guerras, rumores de guerras, de terremotos, maremotos, eu digo assim, numa escala bem maior do que a normal, né? Nós estamos vivendo situações disso. É bom que o cristão, né, eu estou lecionando aqui para crentes, é bom que o cristão atente para isso e entenda que isso é apenas o princípio das dores, isso é só uma amostra do que posteriormente vai acontecer, né? Mas não é para ter medo, né? É para confiar em Cristo, é para ser dependente do Espírito Santo, ser dependente da graça de Deus e atravessar essas situações, né? Então é bom refletir. E o homem do pecado será um homem que terá que ao longo da Bíblia ele já é apontado. Exemplo, Nimrod é uma figura desse homem do pecado. Para nós adiantarmos, Jesus, o homem perfeito, né, que foi a aula que foi transmitida pelo nosso irmão evangelista Ricardo, Jesus, o homem perfeito, né? Nele a Bíblia declara que em Jesus nunca se achou engano, né? Nunca se achou engano, nunca conseguiram acusar Jesus de qualquer coisa, qualquer pecado. A Bíblia diz que ele é a nossa referência porque ele é perfeito, né? E por fim, a lição de hoje, né? Nós vamos falar o novo homem em Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar do novo homem em Jesus Cristo. Eu já quero, como de procedimento, né, de leitura, quero estar lendo aqui o texto áureo. O texto áureo diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Está lá em Efésios 4:3. A verdade prática vai dizer: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Fazemos referência mais uma vez aí a Jesus. Ele é perfeito, né? E somos convidados a olhar para ele, né? Tem uma referência em Hebreus 12:2 que diz: olhando para Jesus, autor e perfeitor da fé. Então Jesus é o modelo perfeito. Adentrando agora a leitura, nós falamos, a gente intitulada como leitura bíblica em classe. Eu estarei lendo, diz assim a palavra de Deus, João 3, do verso 1 ao verso 16. Nós chamamos o João 3,16 do texto áureo da Bíblia, né? O texto que coroa a Bíblia Sagrada, porque é ali que demonstra o objetivo da vinda de Cristo, que foi amar a humanidade, para que ela não fosse condenada por aqueles que o aceitam. Diz assim a palavra de Deus: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhes: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso?
Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então foi feita aqui a leitura bíblica em classe, João 3,16, um texto importantíssimo, que nos leva a compreender a questão do novo nascimento, né? Lembrando que o título da lição de hoje, ele é justamente um novo, deixa eu recapitular aqui, o novo homem em Jesus Cristo. E a partir dessa base teológica, né? Porque todo argumento ele precisa de uma base. A palavra de Deus, para ser doutrina e para ser explicada como aplicação, ele tem que ter uma base. Então, o objetivo nosso aqui é apresentar o nascimento do novo homem, explanar, falar mais sobre a justificação do novo homem e enfatizar a santificação do novo homem. Introdução diz: é possível alcançar a perfeição espiritual nessa vida? É uma pergunta. Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também é desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Se nos valermos de nossas forças, jamais alcançaremos, mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal de Deus estabelecerá Dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão tornou-se possível em seu filho, o último Adão. Nesta última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo nos ilumine nessa aula. Amém? Que o Espírito Santo realmente abra os olhos do nosso entendimento para que a gente possa compreender a sua palavra na manhã desse dia. Então, o autor aqui, ele inicia na introdução fazendo uma pergunta: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Então, ele já responde de forma imediata. De forma humana, impossível. De forma humana. As pessoas, por mais que queiram ser perfeitas por si só, por si mesmas, elas não conseguem alcançar esse objetivo. Mas a Bíblia fala de homens que foram perfeitos, né? E quando nós estamos falando de homens que foram perfeitos, nós estamos falando de humanos, né? Exemplo disso é Jó. Jó inicia o primeiro verso do livro de Jó dizendo que na terra de Uz havia um homem íntegro, justo, temente a Deus e se desviava do mal. Deixa eu achar aqui essa referência para nós. Está lá no livro de Jó, o primeiro. Se você conseguir localizar e colar e mandar para nós, eu fico feliz. Amém? Diz assim a palavra de Deus, Jó, no capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Então a Bíblia faz menção de pessoas, de homens que foram perfeitos no seu andar. Nós não estamos reivindicando isso para nós no sentido humano, porque como nós já dissemos aqui, é impossível. Mas o que torna possível? O que torna possível é a ajuda de Deus, é a ajuda do Espírito de Deus na vida do homem, a partir do momento que ele
entende o plano de salvação, entende que é só Jesus, né? Entende que não tem outro caminho, outra verdade ou outra vida a se viver a não ser através de Jesus Cristo. Então começa-se um processo de aperfeiçoamento. E essa expressão aperfeiçoamento, a gente pode dizer como uma maturidade de vida espiritual. Um amadurecimento espiritual faz com que isso reflita na vida humana, no comportamento. Então, alguns comportamentos errados que uma pessoa tinha, a partir do momento que ela tem encontro com Cristo, ela muda para melhor, né? Então, continuando aqui, falando ainda sobre, quando a gente citou aqui o primeiro Adão, quem é o primeiro Adão? O primeiro Adão foi o primeiro homem criado por Deus, né, sem pecado, né? E o segundo também foi um homem criado por Deus, mas nesse caso Jesus, perfeito homem. O primeiro falhou, mas o segundo, né, representando que é a pessoa de Jesus Cristo, ele não falhou. Então ele tem poder de aperfeiçoar, santificar, mudar a vida daqueles que se aproximam dele. Vamos já para o número 1, tópico de número 1, que diz assim: o nascimento do novo homem. Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Nascido não do sangue nem da carne. No prólogo de seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é antes de tudo uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue nem da carne, mas de Deus. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. A atuação do Espírito no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, a comunhão plena com o Pai Celeste. É bom que a gente faça aqui uma analogia interessante. Existem coisas no aspecto humano que nós não compreendemos, né? Nós não compreendemos. Existem tecnologias, né, que nós não compreendemos. Existem pontos que são difíceis de compreensão. Então, quando nós voltando ao diálogo base, que é o texto base, aliás, como referência, que nós falamos de João 3,16, esse texto ele inicia com uma conversa de um homem chamado Nicodemos. E esse homem era um professor em Israel, um homem dotado de muito conhecimento, letrado na questão do Torá, enfim. Mas esse homem foi ter de noite com Jesus, uma, entre aspas, reunião secreta, né? E ele chegou ali e admirou, e reconheceu que Deus era com ele. Falou assim: ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz se Deus não for com ele. Mas Jesus, de forma radical, ele responde, falou assim: aquele que não nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus, né? E dentro desse diálogo ele explica que aquele homem de imediato ele não compreendeu a questão do nascer de novo, né? Então a gente já deixa aqui claro que a questão do novo nascimento é uma revelação que o Espírito ele acondiciona dentro do coração do pecador, né? Daquele que quer Jesus, daquele que voluntariamente aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, o aceitar Jesus já é o start, né, para que o novo nascimento ele se inicia, né? Nova vida, novo nascimento, novo ser em Cristo Jesus. E deixando claro que não se trata de um nascimento comum, né? Porque Jesus deixou claro dizendo: o que nasce da carne é carne, ou seja, um nascimento biológico comum, né? Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então Jesus estava dizendo com todas as letras que existe um nascimento espiritual, que existe e que ele é necessário,
né? Então, continuando a nossa leitura, olha, temos uma referência aqui em João capítulo 1, verso 12 e 13, que vai dizer assim, ó: veio para o que era seu, ou seja, Jesus veio para os judeus, mas os seus não receberam, vírgula. Então, Jesus veio para quem? O povo de Israel, para a nação judaica rejeitou. Só que pelo fato deles serem rejeitados, foi aberta uma oportunidade para os não-judeus, gentios, agora terem acesso à salvação através de Jesus Cristo. O verso continua dizendo assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Deixou bem claro, né? Então, deu-lhes os direitos de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então, existe uma diferença entre nascer de forma natural e em relação a nascer de uma forma espiritual. E, querendo ou não, nós voltamos sempre à dependência, né? Nós voltamos sempre à dependência de Cristo nesse sentido. Continuando agora, algo muito interessante que me chamou a atenção, eu até grifei na outra revista: a atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar na nossa vida. O maior milagre, nós dependemos da graça, do milagre, de acontecimentos que até nos chamam a atenção e são necessários para a nossa vida. Mas o maior milagre é justamente o novo nascimento. Deixar de ser quem éramos no sentido negativo e passar a ser, com referência em Cristo, o homem perfeito, um novo ser e uma nova pessoa. O maior milagre existente se chama salvação da alma. Deus tem poder sim, né, para curar, para levantar mortos, Ele tem poder para abençoar alguém de forma material, Ele tem e por soberania Ele faz ou não, mas que nós entendamos que o maior milagre existente se chama ter o nome escrito no livro da vida, né? Os discípulos, certa feita, empolgados, né, porque eles saíram a pregar e depois eles vieram trazer o relatório para Jesus. Jesus, curamos, os demônios são sujeitos ao seu nome. Jesus interrompe ele e falou assim: ó, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Não se alegre por essas coisas, mas sim porque o seu nome está escrito no livro da vida. Então, o maior milagre existente é a pessoa saber que se ela partir dessa vida, ela está segura em Deus. E essa comunicação dessa segurança, como se dá? Ela se dá por meio do Espírito. Existem coisas que nem humanamente falando nós entendemos. Não que a gente deva ter os olhos tapados para isso, porque as coisas espirituais, o Espírito Santo ensina ao coração daquele que abre o coração para entender. Ele revela no íntimo, no interior do coração da pessoa, e ela passa a entender que é um salvo em Cristo Jesus, que ela tem certeza da vida eterna. Ela não desafia a morte, mas ela tem certeza de que se ela morrer fisicamente, ela não vai morrer espiritualmente, ela vai estar sempre com Cristo, né? Ainda outra referência: ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, novo nascimento, um novo DNA, né? Entre aspas, é-lhe dado agora como fonte naquele que o criou. Eu tenho uma frase comigo que é a seguinte: nós somos filhos de quem fomos gerados, somos filhos de quem fomos gerados, né? Outrora, antes do novo nascimento em Cristo, a Bíblia declara no livro de Efésios que a gente era influenciado pelo Deus, com letra maiúscula, desse século. Quem que é o Deus desse século? É o inimigo das nossas almas, é Satanás. Então antes a gente tinha uma natureza vinculada a ele, mas a partir do momento que aceitamos, né, a questão de aceitação, Jesus
nós passamos a ter uma natureza que se identifica com aquele que nos deu condição agora de sermos filhos, né? Ele nos adotou, ele começou a nos gerar novamente a partir do momento que abrimos mão do mundo do pecado e deixamos ser convencidos pelo Espírito Santo. Romanos 8:16 diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, é muito mais do que uma intuição, muito mais, infinitamente mais, né? Nós nem usaríamos a palavra intuição, nós não usaríamos, mas muito mais do que isso, é uma comunicação do Espírito de Deus com o Espírito do homem, dizendo a ele que ele agora é filho de Deus, que ele morreu para aquela velha natureza que ele tinha, sujeita e escravo ao pecado, mas a partir de então ele passa a ser o quê? Filho de Deus, gerado por Deus. Continuando, número 2, o nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus. Isso implica a aceitação pela fé, ou seja, não tem como nascer de novo se eu não tiver fé no Filho de Deus e no sacrifício feito na cruz do Calvário. Fé no Filho de Deus, aceitação do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo, né? Como nós dissemos, Deus é eterno e nada foge ao seu controle, e ele já tinha tudo em suas mãos, ele já tinha elaborado um plano, que é o plano de salvação. Tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5:17. Diz assim, ó: assim que se alguém está em Cristo, bem claro, assim que se alguém está em Cristo, então fora de Cristo não existe novo nascimento. Porque eu abro um parênteses aqui para dizer que infelizmente há uma má interpretação acerca de ser uma nova criatura, um novo ser criado por Deus, mas continuar vivendo e praticando algumas coisas antigas em relação ao pecado. Então não tem como. A Bíblia declara: mas agora, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Então é condicionado está condicionado a estar em Cristo. E você que talvez por curiosidade ou algum motivo está ouvindo, vendo essa aula, precisa estar em Cristo. E você tem essa oportunidade hoje, porque na sua narina ainda tem fôlego de vida. E você tem, como um ser humano, voluntariedade de fazer a sua escolha. Então escolha Cristo e seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Gálatas 6,15 vai dizer assim, ó: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Em outras palavras, Paulo estava refutando a antiga religião judaica, né? E ele estava dizendo assim, ó: não é a religiosidade que importa agora. O que importa é se você nasceu de novo, se você teve um encontro com Cristo e deixou ser gerado, o teu espírito ser gerado novamente por Cristo Jesus. Continuando aqui nossa leitura e explanação, lembrando que nós estamos no ponto de número 1, que o tópico de número 1 está falando o nascimento do novo homem, o nascimento do novo homem. Nascido da água. O batismo em águas só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Dessa forma, cumpre-se o que o Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Dessa experiência ressurge o novo homem.
né? É bom que entendamos essa parte. O batismo em águas, ele não tem poder salvador. O batismo em águas, ele só se batiza em água, nas águas, né, que é batismo por imersão e submersão, que a própria palavra remete a essa ideia, imergir, submergir. O batismo em água, ele é um símbolo de que aquela pessoa que agora se sujeitou ao batismo em águas, ela já entendeu, ela entendeu o Evangelho, ela entendeu Cristo como Senhor, como Salvador, aceitou, admitiu seus pecados, admitiu que precisava de uma mudança e precisava de um Salvador, que por si só não podia ser salvo. Então agora ela é preparada e passa pelo batismo em águas. Então o batismo em águas, ele não é maior do que o relacionamento de fé com Cristo. Mas é necessário passar pelo batismo em águas, tendo-se a oportunidade, sim, né? Porque, como a gente não está aqui para contradizer a palavra, então ele não tem efeito salvador, mas aquele que é salvo, que recebeu uma comunicação do Espírito dentro do seu interior, o que ele vai desejar? Ele passar pelo simbolismo do batismo. E qual que é o simbolismo do batismo? Ele é poderoso, né? O batismo, ele representa a morte e ressurreição. É como se o indivíduo agora, crendo em Cristo, ele morresse para o mundo e renascesse ou ressuscitasse com Cristo. Então morreu com Cristo, representando ali o sepulcro, mas levantou-se agora representando receber a vida de Cristo na sua vida, né? Receber a vida de Cristo na sua vida. Então, dentre outros símbolos, o batismo, ele é poderoso, porque uma declaração pública diante de homens, diante de Deus, até mesmo diante do inferno, que você aceitou a Cristo, que você está disposto a fazer parte de uma nova comunidade, que é a Igreja de Jesus Cristo, que é a igreja que está em todos os lugares. Você está disposto, você entendeu pelo Espírito e agora deseja caminhar com Cristo. É interessante, olha, devidamente observa não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe. É um renascimento espiritual. Infelizmente, no tempo que se chama hoje, existe tanta filosofia, tanta coisa atraente, né? Em termos de religiosos, que as pessoas acham mais fácil acreditar em algumas coisas fáceis, né? Algumas coisas, crer no seu interior, aquela coisa toda, mas acham difícil crer que somente através de Jesus ela pode ser um novo ser, uma pessoa salva e consequentemente uma pessoa abençoada e ter uma vida abençoada nessa terra. Então não existe outro caminho, não existe outra alternativa. Nós vamos ler aqui uma leitura mais extensa, mais necessária, Romanos capítulo 6, do verso 1 em diante, diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, nós estamos falando de novo homem. O novo homem precisa passar pela morte do velho homem, para que seja um novo homem, ou uma nova mulher, né? Olha, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus.
assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Então o texto aqui ele é muito claro e teológico, muito claro e teológico. Se Cristo morreu e eu morri com Ele, ou seja, os meus pecados, quando Ele levou os meus pecados, agora eu entendi que Jesus é importante para a minha salvação, então eu tenho que ter Ele como referência de vida. Quando eu falo referência de vida, é uma vida envolvida no meu ser, não somente apenas por dizeres, né? Alguns dizem assim, Deus quer apenas o coração. Não, Deus quer o ser humano por completo, corpo, alma, espírito, uma vida diferente, uma vida digna de refletir quem o ressuscitou, né? Por quê? Porque a gente estava morto em pecados, ofensas, mas aí Jesus veio e nos deu nova vida, novo ser. Então está muito bem claro aqui que não tem como associar a antiga natureza, a antiga vida, a nova vida dada por Cristo Jesus. Tem que ter mudança, tem que ter diferencial. Continuando, ainda dentro desse ponto, dessa experiência ressurge o novo homem em Cristo Jesus. Olha que interessante, lá em Tito vai dizer assim, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Esse texto lá em Tito diz ainda mais, que não é por mérito pessoal que eu me torno uma nova criatura, um novo homem, não é por mérito, porque eu sou bonzinho, não é. Mas é por causa da misericórdia de Deus e pela regeneração. Essa palavra regeneração é justamente o novo Gênesis, é um nascer de novo, pela regeneração da renovação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, um dos papéis principais dessa pessoa bendita é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, consolar, estar presente, guiar a sua igreja, sendo o representante legal de Cristo na terra. Mas a pessoa do Espírito Santo, depois que ele nos convence, né, refuta os nossos pecados, ele vem trabalhando no nosso interior para que a gente se assemelhe à pessoa de Jesus Cristo em questão de santidade. Repetindo o que a gente questionou lá no início, é possível humanamente ser perfeito? Não é possível, humanamente não. Mas com a ajuda do Espírito Santo, há uma escala gradativa, progressiva de, vamos dizer assim, de aprimoramento, né? Uma das referências que a gente vai ler aqui é justamente Provérbios 4,18, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, brilha mais e mais até ser dia perfeito. Então existe uma progressão para aquele que aceita Jesus. Ele vai tirando as práticas antigas, Deus vai melhorando ele como um ser moral, né? Como um ser espiritual, e isso reflete totalmente na sua vida, sua família, na sua sociedade, enfim. Nós vamos fazer aqui nascido do Espírito Santo, ainda no tópico de número 1. Nós estamos falando sobre o nascimento do novo homem, e nascido não do sangue nem da carne, isso dizendo porque não é por uma ação humana, mas por uma ação espiritual. O ponto de número 2 nós falamos nascidos de Deus. O 3, nascido da água, e ainda dentro do tópico de número 1, nós vamos falar nascido do Espírito Santo. A regeneração, ou seja, o novo nascimento, só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele quem opera o novo nascimento, de acordo com a leitura base, né? O que é nascido da carne é carne, ou seja, ser humano é ser humano. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Homem espiritual, mulher espiritual é de outra forma que acontece. Ainda, esse ato
regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. Como eu disse, não obstruindo os irmãos de buscarem o conhecimento, mas existem coisas que são ocultas em Deus, mas que nós sabemos, nós temos uma persuasão espiritual no nosso interior de que algo aconteceu, né? Alguma coisa aconteceu. Exemplo disso, um exemplo real de mudança de vida, de novo nascimento, um dos maiores depois de Cristo, porque Cristo é o maior missionário por excelência, Jesus, mas vem depois a figura do apóstolo Paulo, que quem era o apóstolo Paulo? Ele era um homem que religioso, né? Um fariseu, ele era religioso, ele defendia a lei, e ele, por conta disso, ele começou a perseguir cristãos, matar, enfim, até que ele teve um encontro com Jesus. Então, a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus, a sua vida foi reformulada, foi transformada, foi mudada totalmente. Então, para que a gente entenda, é o antes e o depois da vida de uma pessoa. É o antes e o depois da vida de uma pessoa, né? Antes a pessoa roubava, agora não rouba mais. Antes ele se entregava aos vícios, hoje não se entrega mais. Antes ele matava, agora não mata mais. Antes ele fazia coisas que obedecia à velha natureza, à concupiscência, à influência diabólica. Mas a partir do momento que ele recebeu a influência do Espírito, ele passa a ter um comportamento de acordo com o Espírito. Agora eu abro um parênteses para dizer, há uma facilidade tão grande das pessoas acreditarem muitas vezes na influência diabólica do que na influência divina. E nós queremos aqui com toda a ênfase, sim, existe uma influência maligna sobre a vida das pessoas para fazer o que quiserem de suas vidas, né? Tem liberdade para isso, mas existe um fim ruim, né? Mas ao mesmo tempo existe um Espírito, que é o Espírito de Deus, que bate a porta do coração do homem, né? E deseja convencê-lo. A Bíblia diz que ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Então deixe-se ser convencido pelo Espírito Santo, volte-se ao arrependimento, ao metanoia, mudança de mente, mudança de comportamento. Para nós fecharmos esse bloco, que é o de número 1, esse, como nós dizemos, não pode ser explicado humanamente. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Temos aí a genuína conversão. Então, tem que passar por esse processo para que haja autenticidade comportamental e espiritual ligada a Deus, parecida com Deus, buscando a semelhança do comportamento de Deus em amor, bondade, justiça, fruto do Espírito. A gente não está aqui, mas naturalmente alguém que sofre o novo nascimento em Cristo Jesus, ele já não pratica as coisas antigas, né? Mas ele passa a ter uma influência do Espírito Santo na sua vida. Síntese do tópico 1. A síntese do tópico 1 vai dizer: o novo homem não nasce do sangue nem da carne, mas de Deus, da água e do Espírito. Então, é uma ação sobrenatural. Vamos partir agora para o tópico de número 2. Tópico número 2. Agora nós vamos falar sobre a justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. Por figura, eu quero chamar a sua atenção. Idealize comigo. Um tribunal armado, Deus como juiz, Satanás como acusador, mas Jesus como advogado e eu como réu. Você como réu. Então, nesse tribunal armado, por que a gente está diante do tribunal? Porque somos pecadores. Mas nós sofremos um novo nascimento. Mas nós estamos diante de um tribunal e o inimigo continua nos acusando. Deus como juiz, Satanás acusador
Jesus advogado e intercessor, único advogado, único intercessor. Não existe ninguém que possa fazer essa ponte entre o homem em Deus. Não existe, né? Somente Jesus. Então, dentro dessa figura que eu fiz, quando Satanás se levanta para acusar o réu, então Jesus se prontifica e diz para Deus: eu morri por ele, eu perdoei os pecados dele, ele me aceitou. O status que antes tínhamos como condenados à morte e ao inferno, agora é removido. Por quê? Porque nós passamos a ser justificados, inocentados dos velhos pecados. Não significa que nós não vamos arcar com as responsabilidades daquilo que fizemos no passado. Mas, em relação a Deus, Deus já não nos olha mais como criminosos, como pecadores. Ele agora nos olha como pessoas que foram justificadas, inocentadas. E é nisso que consiste a justificação do homem, como nós lemos. Por quê? Porque a justiça humana ela é fraca, frágil. A inutilidade da justiça humana, nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam nem nos justificam diante de Deus. Isso está lá, é bom que a gente entenda isso, porque existem alguns segmentos religiosos, né? Não faço menção em nomes, que acreditam que por mais bondade que fizerem, mais aceitação terão diante de Deus. Mentira, falácia. Por quê? O que a Bíblia diz? Porque pela graça, ou seja, por um favor imerecido, sois salvos por meio da fé. A fé vai estar no meio disso. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, não é por causa das minhas obras. Não é porque eu faço de bom que eu vou ter um mérito com Deus. Não. Esmola não salva ninguém. Esmola não salva ninguém. Isso nós deixamos muito claro. Esmola não salva ninguém. E as minhas bondades não me salvam. As minhas justiças não me salvam. Só Deus me salva através de Jesus Cristo. Continuando, aliás, essas obras, elas são consideradas, a justiça do homem são consideradas como trapo de imundícia. Existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz: a fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. Romanos 5, verso 1, que foi um dos versos da Reforma Protestante, que diz assim, tendo sido, pois, justificados, inocentados, perdoados, tendo a fé como instrumento para chegar até isso, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer ter paz com Deus? Justificação pela fé. Ter fé que não é por mérito meu, mas sim por mérito da cruz do Calvário, por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, né? Talvez você e eu temos uma dificuldade perfeita de um entendimento maior, mas basta orarmos e pedirmos: Deus, me faça entender o mistério da cruz do Calvário, e certamente Ele vai atender ao teu coração. Partindo para o número 2, o tópico 2, a maravilhosa doutrina da justificação, ou seja, um conjunto de ensinos relacionado à justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia, concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Como eu disse, a gente estava sentado na cadeira do réu, prestes a ser condenado, porque o pecado mata. A Bíblia diz que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, o pecado
mata. Tiago diz que ninguém diga de Deus que é de Deus é tentado, pois o homem, quando é tentado, ele é engodado pela sua própria concupiscência. E a concupiscência, dando vazão, gera o pecado. E o pecado, sendo executado, gera morte. Romanos 6, 23. Porque o salário, ou seja, o que eu recebo, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então existe uma realidade em torno disso. E essa realidade, por mais que você não tenha conhecimento bíblico, ela fala a sua consciência. Ela fala a sua consciência. Se você está ou não longe de Deus. Eu estou falando até para pessoas que são frequentadores assíduos das igrejas, né? A consciência diz como nós estamos diante de Deus, mas Ele está disposto a nos justificar e a mudar a condição jurídica. Como eu disse aqui, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 11, vai dizer, eu vou ler o 10 primeiro para ter um entendimento mais completo. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É Bíblia, não é uma coisa pessoal que eu estou... essa é a minha avaliação, não. Essa é a avaliação bíblica a respeito desses comportamentos. Devassos, idólatras, efeminados, é a Bíblia que está dizendo, né? O 11 vai dizer assim, e é o que alguns têm sido. Então Paulo estava escrevendo aos coríntios, e dentro da igreja de Coríntios haviam comportamentos como esse. Ele estava trabalhando com a palavra, com o aconselhamento pastoral, para que, por intermédio do convencimento do Espírito, essas pessoas mudassem seus comportamentos e viessem arrepender seus pecados e entender que elas já tinham tido um contato com Cristo e agora precisavam mudar o seu comportamento. Porque diz assim o texto, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito nosso Deus. Então Paulo está dizendo para uma classe de pessoas dentro de uma igreja que já tinha uma posição de santos, ou seja, eram chamados de santos, pessoas separadas, mas que o comportamento dela não estava condizendo com a realidade de Cristo, de Jesus, do perdão recebido, né? Então façamos jus ao perdão recebido, à graça recebida através de Jesus Cristo. A mudança do nosso status, que antes era o quê? De réu, pecador, miserável, né? Agora Deus nos chama, não por bondade humana, mas por mérito da cruz do Calvário. Agora Ele nos coloca em outra posição, porque Ele é um Deus amoroso e misericordioso. Prosseguindo, deixa eu entender aqui. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Eu gosto muito da referência lá de Miqueias, que diz assim, Ele mesmo apiedará-se de nós, lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar do esquecimento. Então Ele tem poder para fazer isso. Jesus, através de Jesus Cristo. E Ele apaga o nosso pecado. 10:17 diz assim, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Enfim, nós vamos prosseguir aqui para o número 3, que o tempo está passando. O novo homem é justo. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. Está lá em 1 de João 3:17. Olha que interessante. Filhinhos,
ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo. Ou seja, aquele que vive com base naquilo que recebeu de Cristo, ou seja, a sua vamos dizer assim, a sua inculpabilidade, ele passa agora a receber o perdão. Como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, a Bíblia está dizendo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus, nós falamos de novo nascimento, novo homem, né? Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. O que significa isso? É que ele não vai dar vazão para cometer o pecado. Nós continuamos sendo pecadores redimidos, resgatados. Mas, porque qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar. Porque nasce de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus, os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça, não ama seu irmão, não é de Deus. Então aqui a gente entra num ponto, um dos pontos mais melindrosos, né, que dentro dos círculos de conversação, as pessoas às vezes falam assim: todos somos filhos de Deus, de acordo com a Bíblia. Não. Nós somos filhos de quem somos gerados. O meu comportamento, o seu comportamento diz de quem somos filhos. Aqui o texto está dizendo: o que é nascido de Deus e procura não cometer pecado. O que não nasceu de Deus, não foi gerado por Deus ainda, não recebeu a filiação de Deus, ele tem uma outra paternidade. Ele tem uma outra paternidade que não é de Deus, e que o texto está dizendo: filhos do diabo. Ou seja, a natureza do inimigo permanece influente na vida dele. Então ele se identifica com o inimigo. É o texto que está dizendo, a Bíblia, e nós respeitamos ela. Continuando aqui a nossa leitura, a partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante é um justo aos olhos de Deus, de acordo com a referência que nós lemos. Haja vista o que houve com o ladrão que na cruz creu no sacrifício de Jesus. E disse, isso está lá em Lucas 23, 42, que vai dizer: e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Né? Amém. Hoje estarás comigo no paraíso. Então aqui a gente vê uma conversão instantânea. É claro que as pessoas não precisam esperar o último momento da sua vida para aceitar Jesus. Aqui foi uma situação em que de um lado estava um ladrão, de outro, e observação, um creu que Jesus, apesar da condição que ele estava, ele era o autor da sua salvação e se arrependeu de seus pecados e foi aceito por Cristo. A síntese do tópico de número 2 vai dizer: o novo homem foi justificado pela fé em Jesus Cristo num contexto de injustiça e pecado. Vamos partir para o número 3, a santificação do novo homem. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. A santificação como posicionamento. No exato momento de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, como também como santo por Deus. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Posicionalmente é santo, embora esteja ainda no processo de santificação. A referência diz: e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. 1 Coríntios 1,2 diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus,
chamados santos com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, recebemos o perdão dos pecados, nascemos de novo, fomos justificados e agora partimos para um outro processo logo após, que é o processo de santificação. Santificação, ou seja, a separação para Deus. Santificação. Num primeiro momento, a santificação ela é posicional. Salmo 40. Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, firmou os meus pés sobre uma rocha. Um hino ao nosso Deus, muitos o verão e o louvarão. Então ali o salmista está dizendo que Deus tirou ele de uma condição e colocou em outra condição, posicional. Na vida espiritual é a mesma coisa. Você teve encontro com Cristo, aceitou Jesus, então você muda de posição, você agora é separado, é santificado. Então esse é o primeiro passo. E aí o indivíduo que aceita Cristo como Senhor e Salvador, ele passa a fazer parte de uma nova nação, vamos dizer assim, e ter um novo dono. Tem um texto em Êxodo 19:5 que diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular ou peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me serei um reino sacerdotal e o povo santo. Essas são as palavras que falará aos filhos de Israel. É claro, isso aqui aconteceu lá no Antigo Testamento, mas é uma realidade da condição que Deus deu à igreja. E quem é a igreja? São pessoas que precisam de Jesus, aceitaram, eram pecadores, aceitaram Jesus, agora passa a ser igreja. E como igreja passa a ter outra posição. Nós não estamos falando de igreja física, mas nós estamos falando daqueles que mantêm o mesmo ideal, objetivo, né, a mesma unidade de pensamento através do cabeça, que é Jesus Cristo. A outra referência para falar sobre questão posicional, ela está em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então está falando de uma nova posição, nós estamos falando da santificação. Agora, a santificação como um processo. A santificação como processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o terá de se submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estatura do Filho de Deus. Então é um processo. Ninguém se torna excelente da noite para o dia. E mesmo que se torne excelente, entre aspas, no sentido qualitativo, o mérito é da cruz. Se ele se tornou uma pessoa melhor, foi porque Deus está na vida dele. Sem Deus, ninguém consegue ser bom. Sem Jesus, sem a graça dele, ninguém consegue fazer bondade. Ninguém consegue olhar para o ser humano e desejar o bem, ou praticar o bem para a sua família, ou para o seu próprio corpo. Ninguém consegue. Então, é um processo. A gente já tinha feito menção desse verso, vamos fazer de novo? Diz assim, Provérbios 4,18. Mas a vereda do justo, ou seja, o caminho que o justo trilha, é como a luz do amanhecer, a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então somos aperfeiçoados. Efésios 4,13 diz: até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Até que, então existe um processo para nos identificarmos com Cristo Jesus,
com Cristo Jesus, porque Ele é para nós, cristãos, e cremos em Deus através de Jesus Cristo, a referência perfeita de perfeição e santidade. Ele é. Os homens falham, nós falhamos, mas Ele permanece inabalável como referência para nós, para nos aprimorarmos, melhorarmos. Continuando, na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. Nós vamos ver isso lá no Gênesis 17:1. Olha o que Deus falou para Abraão: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Então Deus não exige nada de alguém que seja impossível cumprir. Então, mudança de comportamento com a ajuda do Espírito, perfeição através de Cristo, não é algo impossível de acontecer na vida de um indivíduo. A outra referência está lá em Mateus, capítulo 5, verso 48, que diz, quem disse foi Jesus: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então Jesus tem uma referência de perfeição em Deus e nos chamou a uma maturidade, a um aperfeiçoamento através de Cristo Jesus. Ainda outra referência, 1 Pedro 1,16, que vai dizer, 1 Pedro 1,16, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Quem está dizendo? O próprio Deus, através da vida do apóstolo Pedro. E como eu disse, Deus, ele não exige de uma pessoa aquilo que ela não possa corresponder. É claro que esta correspondência à santidade, ao aperfeiçoamento ou à perfeição, ela só se dá com a ajuda do Espírito de Deus na vida do indivíduo, com contato com a palavra. Como purificará o jovem seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então o contato, a lavagem, a regeneração, exposto à palavra, pela lavagem da palavra. Então a palavra de Deus, ela é necessária para tirar de nós as escórias ainda existentes, porque se nós estamos ainda nesse espaço de terra vivos, é porque não galgamos um estado de perfeição espiritual, senão a gente não estaria aqui, seríamos arrebatados, como foi Enoque no Antigo Testamento. Ainda partindo para o número 3, a santificação é a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem o processo da santificação. Hebreus 12:14, buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, ninguém verá Deus. Quanto mais nos santificarmos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Logo, devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Então, não ignoremos que a separação para Deus, a santificação para Deus, não ignore, é uma vontade de Deus. Não podemos, mas Deus exige isso? Exige, é a vontade dele. A vontade dele deve ser obedecida. Diz assim, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Isso está lá em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 13. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza. Que a igreja de Cristo volte a pregar com mais instância urgente a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste. Sim, é muito interessante o que nós vamos falar. Então Deus nos chama, passamos pelo novo nascimento, passamos a ser filhos de Deus, nova criatura, e depois veio o processo da justificação, que
que é sermos aceitáveis diante de Deus, mudamos nosso status jurídico, mas agora somos chamados à santificação, primeiro posicional como posição e depois santificação como processo. E nesse processo, nós, por acidente, o homem comete pecado, estamos sujeitos a pecado. Como foi lido num dos textos aqui, que aquele que aceita Jesus não peca. Não significa que ele não peca, significa que ele não vai procurar pecar, mas ele tem probabilidade de pecar. E nessa questão da probabilidade de pecar é que entra a palavra de Deus e em 1 de João, capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecardes, tendes um advogado em Cristo Jesus, o justo. Isto está dizendo da possibilidade de, por algum motivo, não que a gente esteja abrindo parênteses para motivar a pecar para depois receber o perdão, como foi a fala de Paulo, né? Abundou o pecado, abundou a graça. Aí depois ele vem com as perguntas dizendo, né? Olha, só porque abundou a graça a gente vai poder pecar? Não. Tá falando de uma situação de acidente. Está falando da situação em que a pessoa, por algum motivo, ela veio a pecar e ela tem que ir o mais rápido possível voltar-se para Cristo Jesus. Que a igreja de Cristo volte a pregar, ou seja, aqui está incentivando nós como obreiros de Cristo Jesus, como representantes, como embaixadores de um reino, a pregar sobre isso, a mudança, a santificação, a volta a Cristo. Lá em Apocalipse 21, verso 8 vai dizer: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, e que é a segunda morte. A Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo aqui como um alerta, né? Deus nos ama tanto que Ele fala com autenticidade a sua palavra para nós. Ele nos ama tanto. Ele fala da condenação eterna, da morte eterna, do inferno, da morte. Ele fala, por quê? Porque Ele não quer que nós passemos por esse processo. Ele quer que a gente aceite, seja um novo homem, uma nova mulher, santifique e galgue uma posição de aceitação diante de Deus. A síntese do tópico 3 vai dizer: a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Partindo para o final, nós vamos entrar agora na conclusão. Minha aluna está me ajudando aqui. Conclusão. Quem recebeu Jesus como o seu Senhor e Salvador, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus. Porque essa é a promessa que Ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Isso está lá em 1 João, capítulo 3, versículo de número 2. Sim, nós os redimidos, ou seja, redimidos do Cordeiro, seremos glorificados, que é um outro estágio. E nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Amém? Nós vamos aqui fazer uma síntese dessa lição. Foi apresentado
o nascimento do novo homem, que é um processo necessário para ter a filiação divina, para ser chamado filho de Deus. Nós explanamos aqui a justificação do homem, que é um novo status, né? Como pecador, condenados, mortos, mas através de Jesus, aquele que perdoa pecados e dá uma nova vida, nós ganhamos outra posição de aceitação. Enfatizamos a santificação do novo homem que é necessário. Amém? Fiquem todos com Deus. Nós vamos pedir o auxílio aqui da irmã Maqueila para já apresentar o nosso próximo trimestre, apresentar a revista, nosso trimestre, né? Os nossos irmãos, de criança, por favor, os nossos irmãos aí da DEMB, né? Assembleia de Deus Ministério de Boa Esperança, na direção do nosso pastor Paulo, pastor presidente, e junto com a superintendência, né? Da escola bíblica, nós queremos apresentar aí já o próximo trimestre, né, que nós vamos falar a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selado com o Espírito Santo da promessa. Então você, seja presencial ou virtual, né, esperamos em Deus que a situação se normalize. Nós estamos atravessando o enfrentamento dessa pandemia, mas esperamos em Deus normalizando. Nós desejamos você presencialmente na escola bíblica, matricule-se já, e se Deus sabe, Ele é dono do tempo, né? Nós também estaremos aqui, próxima aula, nosso irmão evangelista Ricardo vai estar lecionando essa aula, amém? Em nome de Jesus. E também já aproveito para aproveitar, eu estou apresentando só o material que está ao meu alcance. Aqui é a lição das crianças, jardim de infância, amigos de Deus no Antigo Testamento, tá? Deus abençoe. Vamos fazer uma oração de agradecimento e impetrarmos aí a bênção apostólica, coisa que não fizemos nas outras transmissões. Vamos orar? Deus, no nome de Jesus, teu Filho, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, pela conclusão de mais um trimestre, Senhor Deus. Pai, o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Eu quero te agradecer pela vida de cada aluno, Senhor Deus. Cada aluno, Senhor Deus, em primeiro plano, eu oro, Senhor Deus, pela classe dos adultos, Senhor Deus, por tudo que a tua palavra atingiu o coração deles para crescimento, aprimoramento, que eles possam, em nome de Jesus Cristo, continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero aqui te agradecer, Senhor Deus, pelas demais classes, Senhor Deus, juniores. Quero te agradecer pela classe infantil, adolescente, Senhor Deus, que cada professor, professora, Senhor Deus, tenha galgado através da tua bondade os resultados desejados, as metas desejadas, Senhor Deus, para seus alunos e que sejam também abençoados. Quero te agradecer, Senhor Deus, pela liderança, Senhor Deus, pela superintendência, pelo apoio dos demais líderes, Senhor Deus, da igreja, e que o Senhor continue nos guardando, Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, guarda-nos nesse momento tão crítico, Senhor Deus, e que seja remotamente ou presencialmente, nós continuamos dependendo do Senhor e que as famílias serão abençoadas pela tua boa mão. Senhor Deus, que o sangue do Cordeiro de Deus esteja nos umbrais de nossas portas, no nome de Jesus. Amém? Fique com Deus. Que Deus abençoe. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com cada um de vós. Todos digam amém. Conclusão.